Quem já abriu aí o texto? Esses anjos serão enviados, tocarão trombetas e farão o quê? Reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nova pergunta. Para que os anjos vão reunir o povo? Para ser o quê? Arrebatado. É mais um texto que mostra que segunda vinda de Jesus e arrebatamento são 2 eventos comuns, paralelos, não separados. Essa é uma outra promessa também que a Bíblia nos faz fantástica, porque na época em que a igreja estiver sendo perseguida, martirizada, angustiada, quando pais serão separados de filhos, quando esposos serão separados de suas esposas, talvez, suponhamos aqui, o pastor Marcos está pregando lá numa outra região no norte do Brasil, ou ainda enviado para um outro lugar do mundo, e a Clarice está aqui orando pelo pastor, e o pastor acaba não retornando. Suponhamos que o pastor tenha sido um mártir pela causa de Cristo. E aí a Clarice está aqui no Brasil, distante do seu esposo. Mas na segunda vinda de Jesus, a palavra do Senhor diz que todos aqueles que nós mais amamos, nossos queridos, aqueles por quem temos uma aproximação maior, por mais que tenham morrido, sido sepultados distantes de nós, na segunda vinda, os anjos reunirão todas as famílias para serem arrebatadas juntas para o reino dos céus. Não é uma promessa maravilhosa que Deus nos faz? Famílias serão reunidas novamente, não importa onde estiverem. Então a igreja será arrebatada? Sim, mas só depois da tribulação e depois da segunda vinda de Jesus. Se nós usássemos aqui o argumento da tipologia, nós temos muitos exemplos de que Deus não tira a igreja do meio da dificuldade. Ele protege a igreja. Deus não tirou Daniel da cova dos leões. Ele protegeu Daniel na cova dos leões. Se nós voltamos ao Egito, por exemplo, que é um tipo da segunda vinda de Cristo, porque ali também haviam pragas sendo derramadas, e nós sabemos que as pragas serão derramadas nos últimos dias, pergunto, a igreja foi tirada do Egito antes das pragas serem derramadas? Não. Eles viveram um período de angústia ali, viveram uma dificuldade na terra do Egito, mas no meio do Egito, a Bíblia diz que enquanto, por exemplo, no país inteiro, no império inteiro, na nação toda, não havia luz, em uma cidadezinha chamada Gósen, habitava um povo ali, que era um povo fiel a Deus, lá tinha luz. Enquanto em toda a agricultura egípcia, meteoros eram lançados e destruía a economia agrícola deles, na agricultura do povo de Deus, lá na terrinha de Gósen, nada acontecia e eles tinham comida em abundância. Eu costumo dizer que é nessa época, queridos, e eu quero estar vivo e em nome de Jesus ser fiel a Deus nessa época, porque é nessa época que um dos salmos mais conhecidos da Bíblia se cumprirá literalmente. Sabe a que salmos eu me refiro? 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz que nenhuma praga chegará à tenda do povo de Deus. Imagine que glória para o Senhor nessa época, em uma época de incrédulos, em uma época de pessoas ímpias que negam o Deus da Bíblia, esse mesmo Deus que protegeu Daniel no meio da desgraça, que conduziu a arca de Noé no meio do dilúvio em segurança, ele conduziu você e a tua família no meio desse mundo caído de pecado. As pessoas vão ficar assombradas com isso. O quê? Eu quero conhecer esse Deus. É verdade que quando as pragas estiverem sendo derramadas, já será tarde demais. Mas eu volto a dizer, a igreja não será arrebatada antes da tribulação. Esse seria o ato mais covarde da igreja se isso acontecesse. Deus manterá a igreja aqui, no meio de lutas e dificuldades, mas para o mundo será provado que aqueles que são fiéis a Deus serão protegidos no meio das desgraças do planeta Terra. Bom, estamos chegando aqui já já no final do nosso estudo praticamente. Nós vamos responder aqui apenas mais 2 questões. E os ímpios no meio disso tudo? Eu disse que a visão dispensacionalista acredita que os ímpios terão uma segunda chance quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada. Será que os ímpios terão uma segunda chance? Abra sua Bíblia em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 até o 9. Mais um texto bastante claro. E a vós outros,
Que sois o quê? Que sois o quê? Não ouvi. Atribulados. Ou seja, a Bíblia ela já parte do pressuposto de que o povo de Deus será atribulado. Então não tem chance de pensar que nós não seremos. Até esqueci de mencionar, depois abra a sua Bíblia na sua casa. Apocalipse capítulo 7, verso 14. A Bíblia mostra um grupo de pessoas já salvos. Aí um outro grupo que está lá no céu vê essas pessoas com as vestes manchadas de sangue e pergunta assim, esses aí quem são? E de onde vêm? Aí a resposta diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Mancharam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e agora estão salvos. Ou seja, a tribulação está presente na vida do povo de Deus. Não existe essa história de igreja ser retirada antes da tribulação. Mas sigamos aqui. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tem segunda chance para o ímpio na segunda vinda de Jesus? Não tem segunda chance para o ímpio. A porta da graça, ela será fechada antes, inclusive, de Jesus voltar. Momentos antes da segunda vinda de Cristo. Não sabemos quanto tempo, mas ela será fechada. Isso é um fato. Bom, mas agora tem um problema. Se lembra que eu prometi algo para vocês no início do estudo? Vamos ver se vocês são bons de memória ou se já esqueceram. Explicar o texto que lemos lá do capítulo 24. E como ficaria o capítulo 24 no meio disso tudo? O texto lá de Noé. Dizendo que um será tomado, outro será deixado. Vocês viram que até na novela mostrou o texto, enquanto estava apresentando a cena ali? Um sendo tomado, outro deixado. Existe algo na teologia que nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica é o estudo que vai te apresentar ferramentas para interpretar a Bíblia corretamente. Porque eu posso interpretar a Bíblia de maneira errada. Eu sei que aqui nós temos, por exemplo, alguns advogados, né, pessoas da área do direito, talvez tenhamos alguém aqui nos visitando que seja juiz, não sei. E eu sei que no direito também se estuda hermenêutica, para saber interpretar leis, interpretar Constituição e etc. E na teologia, a hermenêutica também é uma área de estudo, para saber interpretar a Bíblia. E uma regra básica de interpretação bíblica é sempre que você vai tirar uma conclusão de um texto, você precisa considerar o contexto, tá certo? Esse é o segredo da passagem aqui. Quando Jesus ele nos apresenta o texto que lemos no início do estudo, ele já nos oferece o contexto da história. Qual é o contexto da história? Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o contexto é os dias de Noé. Concorda comigo, sim ou não? Ok. Verso 39. Aí Jesus vai dizer que não perceberam os antediluvianos, quando veio o dilúvio, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muita atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora. Nos dias de Noé, quem foi levado pelo dilúvio? Os ímpios ou os justos? Quem foi, os ímpios ou os justos? Estão seguros disso? Tem certeza? Certeza absoluta? Já comecei a ver, vocês estão certos, irmãos, defenda o que vocês creem de verdade, fica com medo não. O texto está dizendo, e não perceberam, quem não percebeu? Os ímpios, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. A quem? Quem são esses todos? Os ímpios que foram levados, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, no contexto dos dias de Noé, quem foi levado? Os ímpios. E quem foi deixado? Os salvos, não foi? Foram deixados vivos na arca de Noé. Partindo do contexto, nós podemos entender o verso 40 e 41. O texto diz: então
2 estarão no campo, um será tomado, algumas versões dizem levado. Quem vai ser levado, o ímpio ou o justo? O ímpio. O contexto de Noé, o ímpio é levado. Levado pelo quê? Pela água? Não, agora não é pela água. Lembra que nós acabamos de ler ali em Tessalonicenses, né? E a vós outros que sois atribulados, alívio quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus, na glória do seu poder, em chama de fogo. Agora é fogo. Agora é fogo. Tá? Então, 2 estarão no campo. Um será levado pelo fogo da destruição, e outro será deixado. Quem será deixado? Os justos, porque serão protegidos pelos anjos de Deus. No meio da destruição, no meio da desgraça, a igreja será protegida. Aquilo que dispensacionalistas interpretam aqui é exatamente o contrário. E o texto conclui dizendo: 2 estarão no campo, 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será levada pela destruição e a outra será deixada, viva, protegida por Deus. Quem entendeu diz amém. Entenderam mesmo? Ficou dúvida sobre esse contexto aqui? Se ficou, agora é o momento, ou cale-se para sempre. Nenhuma dúvida? Amém. Espero que tenham entendido de verdade, tá? Porque esse é o texto principal. E o problema é a falta de interpretá-lo à luz do seu contexto. Enfim, essa é a maior promessa, e agora sim nós podemos nos aventurar aqui nesse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que nos mostra que Jesus, a sua vinda será completamente visível. O texto diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Então a vinda do Senhor Jesus, ela será plenamente visível, audível, visível e audível, né, eu costumo dizer. Todos verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus. Todos ouvirão trombetas soando, sendo tocadas por anjos. Queridos, imagine só que graça teria o momento mais aguardado do universo, o momento mais expectante da igreja. É o momento onde o diabo vai ter a sua cara pisoteada, onde a derrota dele terá sido finalmente decretada. Imagina a igreja ser arrebatada nesse momento, secretamente. Não, o céu se abrirá. A Bíblia diz que ele se enrolará como um pergaminho. Eu nem sei explicar como isso vai acontecer, mas vai se enrolar. Será um momento tão glorioso que a palavra do Senhor nos diz que as montanhas, elas serão chacoalhadas de um lado para o outro, como canas são agitadas pelo vento. Imagine o poder e a majestade da segunda vinda de Jesus. Para aqueles que acreditam nos relatos de Ellen White, no livro Grande Conflito, ela chega a dizer que tudo na natureza sairá do seu curso normal. Os rios que correm para esse lado, correrão para o outro lado. Tudo sairá do seu curso natural. Ela diz que nuvens começarão a chocar-se umas com as outras. Será um momento fantástico, inesquecível. A atenção do universo será chamada para esse momento, para aquela nuvenzinha que vocês conhecem muito bem, do tamanho da mão de um homem, que ela começa lá de longe ainda, se aproximando pouco a pouco, e à medida que ela se aproxima, ela vai crescendo em majestade e glória, e nós vamos enxergando aquele séquito angelical que vem juntamente com o Senhor Jesus. E não serão poucos anjos. É por isso que é impossível de ser um evento secreto, porque a Bíblia diz que Jesus vem acompanhado, sabe por quantos anjos? Todos os anjos dos céus vêm com ele. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que haverá silêncio no céu. Por que silêncio? Porque todos os anjos virão com Jesus nesse momento. E eu e você somos convidados para esse momento glorioso. E eu acredito de todo o meu coração que esse momento está a ponto de se cumprir. Nós temos a oportunidade, queridos, de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E é por isso que precisamos de plenos pulmões e com toda a convicção que temos em nosso coração, bradar em norte, sul, leste, oeste, que breve Jesus voltará.
E a igreja precisa estar pronta para esse momento. Que Deus seja louvado por você que veio aqui nessa tarde. Eu espero que você tenha aprendido a visão correta desse assunto. E saia, explique, esclareça para as pessoas. Não deixe que as pessoas sejam enganadas por uma visão equivocada dessa doutrina. Pregue, defenda a sua fé com autoridade, com amor, e volto a repetir, e anuncie que Jesus está voltando.